coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Olá, meu nome é Janaína, eu sou nefrologista e vou falar um pouco agora sobre as complicações renais na Covid-19. Então, as manifestações mais marcantes da Covid-19 são manifestações respiratórias com infiltrado alveolar difuso, insuficiência respiratória aguda, mas o envolvimento de outros órgãos tem sido demonstrado, entre eles o rim. E entre as manifestações renais está a injúria renal aguda, que tem sido relatada em uma frequência variada em diversas coortes, né? Então, só para relembrar, a injúria renal aguda é definida pelo KDIGO como uma elevação da creatinina de 0,3 mg em 48 horas, ou de 1,5 vez em relação ao basal em 7 dias, ou um débito urinário menor do que meio ml por quilo por hora por 6 horas. E essa definição do KDIGO foi utilizada nos diversos estudos que eu vou mostrar agora, né? Como eu falei, a incidência de IRA na Covid-19 é variada nos diversos estudos, a depender da população que foi analisada. Nesse, por exemplo, em 1.099 pacientes que foram analisados em 552 hospitais na China, a incidência encontrada de IRA foi de 0,5%. Uma incidência baixa, mas vale ressaltar que esse estudo incluiu pacientes que foram avaliados em ambulatórios no hospital, né? E só a título de comparação, a incidência de síndrome do desconforto respiratório agudo nessa população também foi baixa de 3,4%. Nesse outro estudo, a incidência de IRA, agora dessa vez avaliada em pacientes internados, hospitalizados em um único centro e com dados dessa vez coletados prospectivamente, porque o estudo anterior tinha dados coletados retrospectivamente, a incidência de IRA em 41 pacientes aqui foi de 7%. Todos esses pacientes foram pacientes que foram para a UTI, né? O que deu uma prevalência entre os pacientes de UTI de 23%. E todos esses pacientes que desenvolveram injúria renal aguda apresentaram necessidade de terapia de substituição renal. Já entre pacientes criticamente enfermos, esse estudo que incluiu 52 pacientes num único centro, que também foi retrospectivo, observou IRA em 29%, considerando os sobreviventes e os não sobreviventes, com uma necessidade de terapia de substituição renal entre esses pacientes criticamente enfermos em 17% deles. Além da injúria renal aguda, outras anormalidades renais têm sido relatadas em pacientes com Covid-19. Essa coorte de 701 pacientes observou uma incidência à admissão de 43% de proteinúria, 26% de hematúria, enquanto que 5,1% dos pacientes desenvolveram injúria renal aguda ao longo da internação. 5,1% fica próximo daqueles 7% que a gente tinha encontrado em pacientes hospitalizados mesmos, né? Não considerando apenas os pacientes de UTI. E todas essas anormalidades renais que foram encontradas à admissão ou o desenvolvimento de injúria renal aguda durante a internação se associaram com a mortalidade intra-hospitalar desses pacientes com Covid-19, mesmo após o ajuste para idade, sexo, gravidade da doença, comorbidades e contagem de linfócitos, né? A gente vê aqui a associação da proteinúria, da hematúria, da ureia acima do valor de referência, da creatinina acima do valor de referência e da injúria renal aguda, à exceção do estágio 1, que não se associou significativamente com mortalidade, mas estágio 2 e 3
se associaram significativamente com a mortalidade desses pacientes. E quais seriam os mecanismos potenciais para o desenvolvimento dessas alterações renais nesse grupo de pacientes, né? Então, algumas hipóteses são levantadas. Uma delas é o efeito citopático direto do vírus, né, do coronavírus. E uma outra possibilidade é uma resposta inflamatória sistêmica, é uma ira induzida pela resposta inflamatória sistêmica por uma tempestade de citocinas. E existem fatores que favorecem uma ou outra hipótese que a gente vai discutir agora, né? Então, favorecendo a hipótese de um efeito citopático direto do vírus, né? Vários estudos relataram que a entrada do SARS-CoV-2 nas células-alvo, entre elas as células epiteliais alveolares, ela ocorre através da ligação de uma glicoproteína no envelope viral com a enzima conversora de angiotensina 2, que está ligada à membrana da célula-alvo, né? E, pois bem, essa enzima conversora de angiotensina 2, além de estar presente nas células epiteliais alveolares, tem sido relatada em outras células, entre elas as células renais, intestinais e cardíacas, né? Nesse estudo, foi observado a coexpressão da enzima conversora de angiotensina 2 e de uma serina protease, a TMP-RSS, que também é necessária para a internalização do vírus, em podócitos, que são células encontradas nos glomérulos, e em células tubulares proximais. A gente pode ver aqui que houve coexpressão dessas duas proteínas que são necessárias à internalização do vírus. Então, o vírus é capaz de entrar, né? Existe o substrato lá para ele entrar na célula renal. Pois bem, além de ele ser capaz de entrar, de ter o substrato para ele entrar, esse estudo observou, através de imunistoquímica, a presença de proteínas do nucleocapsídeo viral em células dos túbulos renais em exames pós-mortem de pacientes com Covid grave e que tinham alterações renais, né? Então, nas figuras A, B e C, a gente observa a presença das proteínas do nucleocapsídeo viral nos túbulos renais. Em C, a gente vê que no glomérulo, né, que é onde tem esse círculo, não foi encontrada proteína do nucleocapsídeo viral. Em B, nós temos a proteína do nucleocapsídeo viral em tecido pulmonar. E em E, um controle normal, um glomérulo, um tecido renal normal, não marcado, tá certo? Para esse nucleocapsídeo viral. Na microscopia óptica foi observada necrose tubular aguda e infiltração de linfócitos, né? Que seria o achado patológico desses pacientes com injúria renal aguda na Covid-19. E por fim, um outro dado que corrobora a ideia de um efeito citopático direto renal é o achado de ácidos nucleicos virais em amostras de urina de pacientes com Covid-19, que também foi demonstrado, já foi demonstrada, né? Uma outra possibilidade seria que a lesão renal seria secundária à resposta inflamatória sistêmica induzida pela tempestade de citocinas. E de fato, desde os primeiros casos de Covid-19, já foram essa síndrome de liberação de citocinas tem sido demonstrada. Nesse estudo, por exemplo, os autores encontraram níveis significativamente elevados de IL-6, IL-10 e TNF-alfa e do receptor de IL-2 em pacientes com Covid-19 grave, com manifestação grave da doença, e significativamente elevados em relação aos valores de referência, e como nós podemos ver nessa figura, significativamente elevados nos casos graves em relação aos casos moderados. E essa síndrome de liberação de citocinas, induzindo uma injúria renal aguda inflamatória relacionada a essas citocinas, é conhecida dos nefrologistas e é encontrada em outras condições, como na sepse
e em alguns efeitos de alguns tipos de imunoterapia no câncer, tá certo? Em relação ao manejo da IRA, nos pacientes com COVID, não existem recomendações específicas para pacientes com IRA relacionada ao COVID, né? Não existem estudos incluindo apenas esses pacientes e avaliando diferentes tipos de tratamento. Em março de 2020, a Sociedade Americana de Nefrologia lançou algumas orientações, algumas recomendações, entre elas, uma coisa que já é sabida na injúria renal aguda, né, que os diuréticos de alça podem ser usados para o manejo da volemia do paciente. Esses pacientes muitas vezes se prejudicam com um balanço hídrico positivo, porque eles já estão muitas vezes com a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, pode ser utilizado o diurético de alça para o controle de hipervolemia. Em relação ao timing da terapia de substituição renal, ela também não é diferente dos outros pacientes com outras causas de injúria renal aguda, né? E foi feita também a recomendação, não baseada em evidência, né? Mas da preferência nos pacientes criticamente doentes, a terapia contínua, terapia de substituição renal contínua, que é aquela que dura 24 horas, ou aos métodos híbridos, né? A SLED, que é aquela diálise que dura de 6 a 12 horas, né? Porque os pacientes instáveis, eles vão precisar perder líquido mais lentamente, então a gente prolonga o tempo de diálise deles, de diálise ou de hemofiltração, né? Da terapia de substituição renal. E por fim, especificamente em relação às diretrizes do Ministério da Saúde, eu queria só chamar a atenção para uma particularidade que é a dose da cloroquina nos pacientes com insuficiência renal, assim como nos pacientes com insuficiência hepática grave. A cloroquina tem sido recomendada, está recomendada nessa diretriz para os pacientes com terapia adjuvante nas formas graves, e nos pacientes com doença renal está recomendado reduzir a dose em 50%. É isso, obrigada.